Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel e hoje estamos aqui a mais um vídeo e eu decidi falar sobre algo que entra muito no nosso contexto atual, na nossa atualidade e é algo que a gente precisa nos atentarmos para ter uma vida espiritual melhor. É algo que a gente precisa aprender. Eu queria falar um pouco hoje sobre o problema da procrastinação. O que é a procrastinação, como se evita a procrastinação e os exemplos que a Bíblia dá. E essa vai ser a temática do vídeo, porque creio que, assim como eu, ou você que está vendo esse vídeo, passa por esse problema. Mas antes de entrar no contexto da Bíblia, eu queria explicar o que é a procrastinação. A procrastinação pode se definir como algo que você tem que fazer agora, ou você pode fazer agora, mas você postega, ou seja, deixa para fazer depois. E isso pode acabar sendo um problema, porque você está acumulando algo que você poderia resolver. E muitas vezes, na própria vida, na nossa vida espiritual, o que nós estamos procrastinando é o tempo com Deus. A gente poderia ter um tempo com Deus ali, mas não, preferimos ficar, por exemplo, assistindo séries ou distraindo ao invés de cultivar essa vida com Deus. E na Bíblia, tem um bom exemplo de alguém que procrastinou. E eu vou ler, né, a Escritura para citar esse exemplo. A escritura, no caso, que eu vou conectar com esse tema, ela se encontra em Jonas, no capítulo 1, do versículo do 1 ao 4, e diz bem assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele. Parei com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Antes de fazer a conexão entre a leitura e o tema, eu queria falar um pouco sobre a vida de Jonas. A vida de Jonas é bem conhecida, a gente sabe da história. Deus designou, ele era um profeta, né? E Deus designou ele a ir para a cidade de Nínive. Só que ele acabou desobedecendo e foi para a cidade de Tarsis. E nisso Deus enviou o castigo, que no caso foi ele ter ficado na barriga da baleia. O exemplo citado por Jonas aqui, da história de Jonas, mostra que ele poderia ter ido a Nínive e considerou, só que ele acabou não indo a Nínive, ele não obedeceu a Deus, e isso lhe deu uma consequência. A história de Jonas é bem conhecida, acho que todo mundo conhece, eu, você conhecemos, mas como a gente pode conectar essa história de Jonas, no caso, que desobedeceu a Deus e postergou algo que ele poderia ter feito naquela hora ao tema da procrastinação? Nós podemos conectar ao entender o fato e colocar de que Jonas poderia ter feito. E aí entra o tema da procrastinação. A Bíblia aqui mostra que ele recebeu uma ordem. E a gente não precisa receber uma ordem, mas nos basta querer viver uma vida com Deus. Até porque, para vivermos uma vida com Deus e sermos batizados pelo Espírito Santo, nós devemos ter uma constância com a palavra. E quando eu digo constância, escutar hinos, ler a Bíblia, orar, jejuar, uma comunhão, né? Isso são a base da nossa vida com Deus. Então, se a gente posterga coisas que a gente pode fazer agora e devemos fazer agora e não fazemos, a gente está errando, a gente está em erro. E assim como a gente viu na história de Jonas, nesses versículos que eu li, do 1 ao 4, Deus lançou um forte vento e castigou a Jonas. Ou seja, a procrastinação, ela tem consequências em nossa vida. Pode ser consequências que a gente nem vê, mas a gente acaba percebendo depois. Muitas das pessoas que passam por frieza espiritual, passam por desânimo na fé, que acabam largando a palavra de Deus, elas têm cultivado isso, sabe? A gente não tem sentido aquele ânimo, ou tem se esforçado para viver com a palavra de Deus. Então, a gente tem que entender que a procrastinação é sim um problema que afeta a nossa fé, que afeta a nossa caminhada com Cristo. E que se nós continuarmos com isso vai acabar nos tirando da presença de Deus. Porque se Deus nos manda ler a Bíblia, jejuar, orar, meditar em sua palavra, meditar em sua sabedoria, a gente não pode deixar isso para depois. Até porque é uma coisa clara, a gente não sabe o que pode vir no dia de amanhã.
Um bom exemplo disso é a escritura de Mateus 25, do 1 ao 13, que é a parábola das virgens, das 10 virgens. Isso mostra que a gente não sabe nem o que acontecerá no dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. A vida, ela é breve. A vida, ela é imprevisível, sabe? E se a gente ficar adiando tarefas, adiando viver uma vida com Deus e anelar viver uma vida com Deus para o dia de amanhã que nós nem sabemos, nem temos controle, é muito preocupante. Mas o que a gente pode fazer agora, o que eu, você, quem está vendo esse vídeo pode fazer agora é largar a procrastinação, é dar um jeito, se livrar da procrastinação na sua vida, porque nós precisamos viver em constância e perfeição com o Senhor. Bem, e como podemos acabar com a procrastinação? Nós, às vezes, temos certos problemas de entender que o agora também vale. Você pode ter ficado o dia inteiro mal, mas se você perceber que você pode ter uma oportunidade de ler a Bíblia, ou de orar, ou de jejuar, ou de buscar a Deus, de qualquer forma, busque. Entenda que é necessário que nós vivamos para o Senhor, porque nós sabemos que se estamos inclinados para as coisas de Deus, os nossos pensamentos são coisas que vêm do céu e não coisas que vêm do mundo, isso mostra que Deus, ele tem agido em nossas vidas. Ele tem a nossa alma nela, o Senhor. Porque aqueles que são inclinados para o Espírito vivem do Espírito, buscam o Espírito, anelam estar com o Espírito, mas aqueles que são da carne anelam para as coisas da carne. E não devemos nos desanimar, mesmo a dificuldade, mesmo o cansaço, porque a nossa vida vamos ser de cansaço, vai ter problemas, vamos ter dificuldades, mas a gente tem que permanecer forte. Temos que buscar manter essa comunhão com o Senhor. Se nós não temos, por exemplo, o hábito de buscar a Deus, de ler a Bíblia, nós devemos cultivar isso. Um hábito para ele ser criado, ele demora. Você tem que fazer aquilo com constância. Você pode até fazer um pouco desanimado alguma vez, mas busque fazer da mesma forma. Busque orar, busque ler a Bíblia, mesmo que você não esteja inspirado. E busque fazer todos os dias, porque em um momento você vai perceber que você está cultivando uma boa semente. E nós devemos cultivar essa semente. E qual é essa semente? A palavra de Deus. A procrastinação, ela não é algo que nós não devemos deixar passar. Porque muitas pessoas podem até se desviado por ter tido problemas com a procrastinação. Uma desconversão, ou melhor, uma pessoa quando ela sai da igreja, da presença de Deus, não é algo do acaso, mas é algo que foi construído por anos e anos e anos, por hábitos ruins, que acabou gerando aquilo. Ou seja, se nós quisermos manter uma presença com Deus, nós devemos passar por cima da procrastinação, fazer o que pode ser feito, sabe? Não deixar para depois, amanhã eu faço isso, ou amanhã eu trabalho nesse projeto. Não, a gente não tem controle de amanhã. A única pessoa que sabe o que vai acontecer no dia de amanhã é Deus. Então, o que nos resta é fazer aquilo que é necessário, é plantar, cultivar essa semente e manter essa vida com o Senhor. E essa é a forma de vencer a procrastinação. É entender que nós vamos ter dificuldades. Nós somos tentados de acordo com as nossas concupiscências. Nós somos tentados de acordo com as nossas fraquezas. Mas nós temos que entender uma coisa. Deus é maior que nossas fraquezas. Deus nos conhece. Ele não permitiria que nós fôssemos tentados se não fosse por algo que a gente conseguisse superar. A gente não pode carregar uma cruz maior do que nós. Mas Deus dá uma cruz para nós que nós podemos e suportamos. Então, nós temos que entender que é sim possível vencer. E que nós devemos nos importarmos com viver uma vida com Cristo todos os dias. Não somente quando a gente vai na igreja, não somente quando escuta hinos, mas em todo momento. E estarmos sempre alerta, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós não podemos deixar as coisas para depois, sabendo que a gente não tem controle do dia de amanhã. Assim como lembro daquele sermão da formiga, que a formiga ela não é preguiçosa, que ela trabalha o tempo todo e ajunta comida para quando chegar o inverno ela comer. Isso nos mostra, nos dá uma lição de que nós devemos plantar, nós devemos plantar uma vida com Deus, plantar orações, plantar leituras da Bíblia, plantar uma conexão com o Senhor, porque a colheita, o cultivo, vai ser algo muito abençoado. Enfim,
Essa é a minha conexão, é uma mensagem, porque a procrastinação é algo que realmente deve ser atentado, que tem se perpetuado, né, tem se prolongado muito no nosso meio, e independente de pensarmos que é difícil ou de termos dificuldades para mudar nosso hábito, nós devemos simplesmente fazer. Às vezes tem coisas que a gente precisa tão somente tomar a atitude de fazer. Tem coisas que a gente não precisa falar ou pensar, apenas fazer. E esta é a mensagem. Espero que você tenha sido abençoado. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, porque é um ensinamento que vem de Deus. E creio que passar esse ensinamento que veio para mim, porque antes de gravar esse vídeo, isso também foi um aprendizado para mim. Esses vídeos também não somente servem para ensinar vocês, mas também a mim ensinar. Então, peço que compartilhe, curta, deixa seu apoio e agradeço por ter ficado até o vídeo aqui e que Deus possa abençoar a vida de cada um no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.